Olá, eu sou Fernanda e você está ouvindo o primeiro episódio real oficial do podcast Despautada, onde eu finjo que eu não tenho pauta e que seus pontos não valem nada. The show where everything's made up and the points don't matter. That's right, they don't matter. Just like the plot of a porno movie. Não temos convidados, porque eu assisti o filme sobre o qual eu vou falar com um menino. E eu não queria que o primeiro convidado fosse um menino. Meninas! Olha, se você não tem maturidade para saber que eu estou brincando, não sei se esse podcast é para você. No entanto, antes de entrar na pauta e de falar a respeito do filme, eu vou atender a pedidos de ouvintes. Olha que bonito, no meu primeiro post, no meu primeiro episódio, na verdade. O que acontece? Eu mandei o piloto para algumas pessoas e as pessoas ouviram e elas me deram suas opiniões e elas disseram que sentiram falta de eu falar mais sobre mim. Olha só que coisa! Primeiro episódio já estamos assim. Então, para você que está me ouvindo, que não conhece nem a minha cara, quer me conhecer melhor, eu achei válido eu falar sobre mim um pouco. E eu quero dizer que eu moro em João Pessoa, capital da Paraíba. Não procurem no Google, não venham visitar, porque aí depois vocês se apaixonam pela cidade, querem morar perto do mar e fica craudiando a área. Não façam isso, tá? Não é uma cidade muito bonita, não é uma cidade apaixonante, fica aí. Eu tenho um cachorro chamado Bowie, muito apropriadamente, e ele é um cachorro muito quieto, mas ele pode vir a aparecer em alguns episódios, porque ele tem uns rompantes de latidos dos momentos em que ele quer se comunicar com outras pessoas, outros cachorros, os passarinhos. Então, às vezes ele aparece ou, às vezes ele pode vir a aparecer. E o que mais que eu posso falar sobre mim? Eu tenho gostos muito variados. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de filmes. Eu estou numa fase muito apaixonada por séries. Eu gosto um pouco de problematizar. Eu gosto de ficar ouvindo podcast enquanto eu pinto meus livros de colorir. Eu ainda sou dessas pessoas que pintam os livros de colorir. Encerrando este momento narcisista do programa, vamos para a pauta. Eu estava há séculos querendo ver o filme As Sufragistas e no dia 6 de fevereiro eu resolvi que tinha que ser o dia para ver o filme, já que era a comemoração dos 100 anos do voto feminino na Inglaterra. A Inglaterra não foi o primeiro país a legalizar o voto feminino, mas foi o local em que a luta das sufragistas ficou mais conhecida. Vamos primeiro para o contexto histórico e depois para a resenha do filme. Desde que algum canto do mundo se entendeu como democrático, as mulheres nunca puderam votar, o que é, obviamente, um absurdo. O direito ao voto era bem restrito, na verdade, apenas para homens a partir de uma certa idade com um certo poder aquisitivo. Se vocês pesquisarem alguma coisa do início da democracia, como funcionava em Atenas, se vocês lembram da aula de história sobre a Grécia Antiga da 5ª série, vocês provavelmente sabem disso. Apesar da luta pelo voto universal ser mais forte a partir do século XIX, uma mulher inglesa chamada Mary Wollstonecraft lançou um manifesto em 1792 chamado Reivindicação dos Direitos da Mulher, que já clamava pelo voto feminino. Eu gostaria de fazer um parêntese e divagar sobre o sobrenome desta feminista pioneira, mas aí esse episódio não ia acabar nunca mais. Enquanto a Nova Zelândia já permitia o voto feminino em 1893 e a Finlândia concedeu esse direito às mulheres em 1906, as sufragistas inglesas começavam a chamar a atenção pública em 1903, com a fundação da Women's Social and Political Union. Só que essa atenção inicialmente não foi positiva. Ah, que lindo! Olha só! Esse monte de mulheres querendo equidade de direitos e querendo participar da escolha de seus representantes. Elas estão pedindo tão educadamente. Vamos dar a elas o direito ao voto, sim. Vamos aproveitar também e dar cargas horárias justas para todos, salários iguais para homens e mulheres que exercem a mesma função, colocar uma creche aqui do lado, aqui do lado da fábrica, dar licença maternidade, caso ausente, vai ter o 3º filho para alimentar com esse salário bifão que a gente paga. Tão baixo, né? A vida desse povo deve ser uma merda. Vamos pagar também um salário justo e cantarolar de mãos dadas em direção ao arco-íris.
Só que não foi isso que aconteceu. Foi uma pegada mais tiro, porrada e bomba mesmo. As sufragistas começaram com pedidos pacíficos encaminhados para o primeiro-ministro da época, que dizia que as ouviria e fazia cerca de 0 coisas para mudar a situação. A União das Mulheres tinha 4 frentes de militância: técnicas de propaganda, desobediência civil, não violência ativa e violência física. Elas eram duramente reprimidas em seus protestos e, portanto, respondiam à altura. Mesmo em protestos pacíficos, a polícia era violentíssima, o que dá para notar no filme. Eu vou deixar alguns textos de referência no post desse episódio, que você pode ler no medium.com/despautada. Na América do Sul, o primeiro país a permitir o voto feminino foi o Uruguai, em 1927. Maravilhoso, pioneiríssimo, vanguardista e que se mantém assim em muitas outras causas, né não? O Brasil foi o terceiro país sul-americano a permitir o voto feminino, em 1932. O voto era permitido, mas não era obrigatório. E estava atrasado em relação ao meu vizinho de cima aqui, o Rio Grande do Norte, que já permitia o voto feminino desde 1927 e elegeu a sua primeira prefeita em 1929. Eu não tenho certeza de qual cidade esta mulher foi prefeita, eu acredito que foi de Natal, e claro que tudo isso foi vitória parcial. Na Inglaterra, as mulheres tinham que ter pelo menos 30 anos para poder votar, enquanto os homens podiam votar a partir dos 21. E elas tinham que ter ainda uma renda mínima, desclassificando assim as mulheres pobres. Precisou de mais de 10 anos para, em 1928, as mulheres terem o direito equiparado ao dos homens e o sufrágio ser verdadeiramente universal no país. Já aqui no Brasil, apenas as mulheres casadas que tivessem permissão do marido ou as solteiras ou viúvas que tivessem renda própria poderiam votar. Essa situação mudou 2 anos depois, em 1934, quando os direitos de homens e mulheres se equipararam. Os direitos políticos, né? A gente sabe que teve coisa que só mudou na Constituição em 2000 e pouco. Ei, senhora Miller! Ouvi um boato de que foi escolhida para entregar seu depoimento ao Sr. Lloyd George. Amanhã. Deixe o voto para os homens e nós deixamos a casa para vocês. Eu já cumpri meu horário. Trabalhei até tarde na terça e na quinta. E a Meg assumirá as horas extras. Por que não diz ao Sr. Miller que te dou um tapa e te ponho na linha se ele não o fizer? As Sufragistas é um drama histórico inglês de 2015, dirigido por Sarah Gavron e com Helena Bonham Carter, Meryl Streep, Carey Mulligan e Anne-Marie Duff, e que conta a história da luta das mulheres pelo direito ao voto na Inglaterra. Eu adorei o filme. Ele é bem cru em certos momentos, ele não nos poupa da violência policial, da truculência dos homens e nem dos perrengues das mulheres. Ele é um filme excludente? É. Todas as mulheres mostradas são brancas e possuidoras de todos os dentes, o que a gente sabe que é uma grande mentira. Primeiro, porque muitas delas provavelmente não tinham condições de manter uma higiene bucal adequada, faltava grana e perder parte dos dentes para coturnos e cacetetes provavelmente não ajudava. Segundo, porque muitas mulheres indianas faziam parte do movimento e elas são completamente esquecidas pelo filme. Teve até filha de Marajá participando e nem ela recebeu atenção. Por outro lado, foi possível ver as dificuldades que aquelas mulheres passavam. O dono da lavanderia que assediava as funcionárias, o marido que controlava tudo, inclusive o dinheiro que a mulher recebia pelo trabalho dela, pelo suor dela e que ela própria não tinha o direito de guardar ou controlar, a percepção de ser menos gente, menos humana que sua contraparte masculina. Hoje em dia a gente chama tudo isso aí de relacionamento abusivo e tem até canais para denunciar e medidas que podemos tomar. Ainda assim, é difícil e muitas de nós não somos ouvidas. Imagina naquela época. Nós temos 4 personagens marcantes no filme. Tem a Maud Watts, a protagonista, que é interpretada por Carey Mulligan. Tem Emmeline Pankhurst, que é a única personagem verdadeira retratada no filme e é vivida pela maravilhosa da Meryl Streep. Tem a Edith Eileen, uma bruxa moderna e não mística, fantástica, interpretada por Helena Bonham Carter. E Violet Miller, que é amiga de Maud e a apresentou ao grupo feminista e é interpretada pela Anne-Marie Duff. Maud é uma mulher jovem que nasceu na lavanderia em que trabalha e em torno da qual gira toda a sua vida. Sua mãe trabalhou ali, ela cresceu ali, seu marido trabalha na mesma lavanderia e é onde trabalham todas as suas amigas. Quando ela vai entregar uma encomenda, encontra Violet participando de um protesto. Daí começam a surgir questões na cabeça de Maud e Violet a convida a conhecer as outras mulheres da União. Maud substitui Violet em um depoimento ao parlamento em prol do voto feminino e numa declaração
publicação feita dias depois, ninguém nem fala em voto feminino. As sufragistas que estavam ali para ouvir que finalmente teriam um direito concedido iniciaram um protesto que foi violentamente reprimido pelos policiais. Eu acho que eu já falei mais sobre violência nesse filme do que eu já mencionei essa palavra em um filme de guerra, que eu tenha feito uma resenha. A partir desse protesto, Maud começa a passar por uma série de situações que a fazem enxergar quão poucos direitos ela possui, o que a aproxima cada vez mais do movimento sufragista. E quanto mais ela luta por direitos, mais ela enxerga quão poucos esses direitos são. Há vários momentos emocionantes durante o filme, óbvio. Meryl Streep aparece basicamente só pra dar um oi. São pouquíssimas as cenas dela no filme, mas deu o toque que precisava. É perfeitamente coerente que a sua personagem, uma fugitiva, não apareça muito, uma vez que a história é focada em Maud. E com o pouco tempo de tela que tem, Emmeline, personagem de Meryl Streep, ainda assim é muito importante, tanto para o desenrolar da narrativa, quanto para dar um certo suporte à personagem de Maud. Ao longo do filme, vamos lidando com as diversas situações em que as mulheres tinham dificuldades. Ele vai mostrando como as mulheres tinham pouco direito sobre os próprios corpos e não tinham direito ao próprio dinheiro, aos filhos, à representatividade e ao conhecimento. Tem um livro que também mostra o movimento sufragista inglês, mais ou menos nessa época, que é o Eternidade por um Fio, de Ken Follett, e é o segundo da trilogia O Século, que eu particularmente acho fantástica. Neste livro é mostrada a disparidade entre as classes sociais e como as mulheres mais ricas e nobres possuíam mais direitos do que as plebeias, mesmo que estas já fossem menos pobres. Vale muito a pena ler A Eternidade por um Fio e comparar com o filme As Sufragistas, mas a resenha do livro fica para um outro episódio. Por fim, até o momento de publicação deste episódio, As Sufragistas está disponível no catálogo do Netflix. Então você pode sentar bem feliz na frente da sua TV, do seu computador, fazer aquele balde de pipoca e curtir As Sufragistas. E é um filme que, sem dar grandes spoilers, ele tenta mostrar um final feliz, ou pelo menos positivo. Afinal de contas, ele mostra uma conquista de direitos, né? E então, mesmo que as cenas do filme sejam pesadas em alguns momentos, dá pra sair com uma sensação boa. E aí, se você tiver na vibe, tiver a fim de ver um documentáriozinho massa, já dentro deste tema, eu recomendo um que eu não sei se o título foi traduzido para português. Em inglês é She's Beautiful When She's Angry. Em português seria Ela é linda quando está com raiva. Então, eu não tenho certeza que seja esse o título em português, porque essa parte eu estou gravando sem roteiro. E é muito fácil de achar lá no Netflix também. E é um filme muito bonito para entender o movimento feminista dos Estados Unidos ali nos anos 60 e entender o cenário que a gente tem hoje em dia. Eu quero agradecer enormemente a sua presença, a sua companhia, este momento que estamos dividindo aqui, e sugerir que você recomende este podcast para os seus amiguinhos. Você pode me achar no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube, procurando por Despautada. Tudo é @Despautada. E o meu também, Fernanda Eggers, que eu já li como é que fala lá no episódio piloto. E tudo isso, inclusive os links e como você me segue e tudo mais, vai estar no post no medium.com/despautada. Tem também e-mail. Você pode mandar sua mensagem, a sua pergunta, a sua sugestão de pauta para despautada@gmail.com, porque nós gravamos assim, com roteiro parcial, emitindo faltando um pedacinho de informação, como o nome correto de um filme em português, mas a gente tem uma mínima organização. Eu quero dizer, eu e o meu computador. Então é isso. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.